Vamos lá, vamos ver. Boa noite a todos vocês. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bem-vindos a mais uma live. Live semanal toda quarta-feira. A gente se reúne para falar de legislação trabalhista, legislação previdenciária, folha de pagamento, né, contabilidade. E nesses momentos de pandemia a gente tem intensificado bastante, né, as discussões sobre tudo isso. Eu vou, como de praxe, aguardar 5 minutos. Vou esperar mais 5 minutinhos, como sempre faço, para que as pessoas cheguem, né, e a gente consiga fazer mais uma live para trazer informações que colaborem, né, com o nosso dia a dia. Vamos lá, Peixinho, Karina. Bem-vinda, Karina. Ricardo. Obrigado, Ricardo. Um abração. Hoje é uma live diferente, né? A primeira live em um aniversário. Vai ser uma live diferente. Washington, Luciano Correia, Elane, Thaís, tudo jóia, Thaís? Isso aí. Bom, gente, antes da gente começar, eu queria dar alguns recados para vocês. Falar que na semana passada eu tinha previsto uma live extra, só que teve um probleminha com o convidado, né? E aí a gente vai deixar para a próxima semana. Eu vou divulgar para vocês logo no início da semana qual será o dia, qual será o horário, para que todos possam se programar. Vai ser um tema de muita relevância e o convidado é um convidado que tem o meu respeito, então eu espero que todos gostem e vamos tirar dúvidas também. E uma outra coisa que eu queria falar com vocês é que eu estou articulando, eu estou preparando uma live extra também, mas para tirar dúvidas, né? Eu vou falar sobre tudo que tem acontecido desde quando foi decretado esse estado de pandemia e vou fazer um compilado de lá até cá de tudo que aconteceu na folha de pagamento, né? Tudo que repercutiu no nosso dia a dia. E vai ser uma live somente para que a gente consiga tirar dúvidas, né? Queria dar um recado também para as pessoas que têm funcionários que foram enquadrados nessa medida provisória 936 e tiveram seu contrato reduzido ou tiveram seu contrato suspenso. As pessoas têm relatado muita dificuldade em saber o valor do benefício, né? Então a gente tem essa preocupação também com o trabalhador. E no final de semana, no domingo, eu fiz a divulgação no meu Insta de um site que é um site que funciona da seguinte forma: o colaborador ele acessa o site, ele coloca o seu salário, né? E coloca o tipo de adesão que foi feita, se for redução de jornada de trabalho, se for suspensão, ele vai informar nessa tela e de imediato ele vai ter a informação do valor do benefício, né? Então é um site de muita relevância, um site que funciona muito bem, intuitivo, um site fácil, e eu vou passar para vocês também agora. E quem precisar que eu passe o link, pode me falar no finalzinho, através do direct que eu mando também, tá? Mas o site é o www.diese.org.br/calculadora MP936. Então, o colaborador que tiver interesse de saber o valor do benefício, ele vai conseguir, através desse site, obter essa informação, que é de grande relevância. O trabalhador, nesse momento, ele está ávido por informações. E quando a gente encontra um site de confiança, a gente divulga porque vai ajudar bastante a quem precisa, tá bom? Então, hoje nós temos uma live para a gente falar de mais acontecimentos, mais fatos que impactaram na folha de pagamento.
Só que dessa vez eu vou falar de Cefip. Na semana passada nós falamos de E-Social, né? Fizemos o link de tudo que aconteceu na legislação, sobretudo a medida provisória 936, né? Especificamos a nossa discussão na MP 936 e fizemos um paralelo com o E-Social, né? Que é uma obrigação que boa parte dos empregadores já estão submetidos, né? Uma pequena parcela dos empregadores já estão submetidos à folha de pagamento. Em setembro a gente vai ter mais uma leva, né, de empregadores que são do grupo 3, que estarão submetidos à obrigatoriedade da folha de pagamento, né, fase 3. E hoje nós vamos falar de Cefip, né, que é uma obrigação que ainda existe, é uma obrigação na qual os empregadores ainda recolhem INSS e FGTS, se for aquele empregador que seja do grupo 3. Se for empregador do grupo 2, ele também utiliza o Cefip pela questão relativa ao recolhimento do FGTS e INSS, dependendo do faturamento, né? Porque o E-Social ele criou uma segregação para quem é do grupo 2, né? Para quem não está lembrado, o grupo 2 ele tem um segmento de empregadores que já estão obrigados a recolher a contribuição previdenciária pelo E-Social através da DCTF Web, né? Então, quais são esses empregadores, né? São aqueles empregadores que em 2017 faturaram um valor igual ou superior a 4.800.000. Então, esses empregadores que são do grupo 2, eles já estão obrigados a fazer a social e não somente fazer a social, eles estão obrigados a fazer o recolhimento da guia de contribuição previdenciária pela DCTF Web, que é um ambiente de confissão de dívida e é um ambiente também de cálculo e geração das guias de contribuição previdenciária. Então, falando de Cefip, a gente vai abordar tudo que está relacionado, né, tudo que faz parte das informações advindas de todas as medidas que foram publicadas, né, nesse estado de pandemia que nós estamos vivendo. Então eu vou falar um pouquinho de cada coisa, vou falar sobre medida provisória 936, o impacto da medida provisória 936 no Cefip, eu vou falar sobre o impacto da medida provisória 927, né, eu vou falar também sobre as circulares 139 e 150, que foram as circulares que determinaram a suspensão, né, de recolhimento dos valores relativos à cota patronal e RAT, né, e vamos falar basicamente de tudo que essas medidas provisórias têm tratado, né? Então, só para contextualizar para vocês, a gente vai falar, né, dar uma resumida para vocês. A gente vai falar sobre a medida provisória 927, a gente vai falar sobre a medida provisória 936, tá? A gente vai falar sobre as circulares 139, né, circular 150, e no final eu vou reservar um espaço para que vocês consigam também tirar as dúvidas, né? Dúvidas que a gente sempre tira durante as lives. Então eu espero que vocês preparem as perguntas que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Eu vou nesse momento desativar as mensagens, mas assim que eu terminar de fazer a explanação, eu vou liberar para que vocês consigam fazer perguntas, tá joia? Então eu vou pedir só um momentinho para vocês, vou desativar. Ok. Desativar comentários. Beleza. Bom, gente, voltando do início, vamos abordar hoje os impactos do coronavírus dentro do Cefip, né? Para quem não me conhece, eu sou Mário Costa, né? Sou contador, sou analista de suporte, trabalho com desenvolvimento de softwares, né, há 13 anos, né, nessa caminhada, e atuo também como mentor, né, ministro cursos ligados à área de legislação trabalhista, legislação previdenciária, trabalho como coach do E-Social também, e nesse dia de hoje a gente vai tentar trocar informações, né, para que a gente consiga levar conhecimento para vocês. E nas próximas semanas nós teremos novidades, né? Por enquanto eu vou me ater ao assunto de hoje, mas no final, se der tempo, eu vou
falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, falando de Cefip, o que é que acontece dentro do E-Social, como nós falamos na semana passada? No E-Social existem eventos que são destinados às informações advindas da pandemia, mais especificamente a medida provisória 936. Então, lá dentro do social, por exemplo, você tem eventos específicos para redução de jornada e eventos específicos para a suspensão do contrato de trabalho. Então, o que é que acontece na prática? Houve uma publicação de informações que deverão ser prestadas dentro do social, e na semana passada nós falamos sobre isso. Hoje nós vamos falar do Cefip, que é a obrigação acessória que boa parte dos empregadores estão submetidos hoje. E dentro do Cefip também tem alguns cuidados que a gente precisa ter para que as informações da folha de pagamento sejam transmitidas com qualidade. Então eu vou falar sobre algumas situações que foram elencadas nessas medidas provisórias, né, nessas portarias, né, nessas circulares que têm sido publicadas constantemente. Mas, primeiramente, eu gostaria de falar sobre um elemento que é novo para todos nós. Né? Nós sabemos que aquele empregador que tem um funcionário que está incapacitado para a atividade laboral, nos primeiros 15 dias, o empregador ele fica obrigado a fazer o pagamento da folha desse colaborador. Né? Nos primeiros 15 dias desse afastamento, o empregador ele fica obrigado ao pagamento, né, dos valores da folha de pagamento, e esse valor é irrecuperável. Né? O empregador ele fica de fato responsável pelo pagamento dessa verba, e houve uma alteração. Né? Houve uma alteração na lei 8.742 e houve uma forma de apoiar o empregador nesse momento de pandemia. Aquele empregador que outrora tinha a obrigatoriedade de pagar os primeiros 15 dias, ele continua pagando os primeiros 15 dias, tá? Mas ele vai ter direito à dedução desses valores. Então, o que é que acontece? Foi publicada, né, uma nota técnica falando especificamente dessa questão. Se o empregador tiver um trabalhador que foi acometido do coronavírus, né, o que é que vai acontecer? Esse trabalhador ele vai ser afastado por doença não relacionada ao trabalho. Naturalmente, seria um fato no qual o empregador ficaria responsável pelo pagamento dos primeiros 15 dias e ele não recuperaria o valor. Com essa medida, houve uma mudança nesse cenário. Por quê? Porque aquele empregador que pagaria o valor e não recuperaria, ele passa a ter o direito de recuperar se ficar comprovada a incapacidade do trabalhador laborar por conta da infecção pela Covid-19. Tá? Então, se de repente você tem um empregado que foi acometido da Covid-19, né, foi infectado pelo coronavírus e por esse motivo, obviamente, ele vai ficar incapacitado para a atividade laboral, ele naturalmente ele vai ter essa condição de deduzir esses valores relativos aos primeiros 15 dias. Mas aí vem a pergunta, como é que eu faço, Mário? Qual é o tratamento que deve ser feito lá dentro do Cefip? O que é que eu preciso fazer para que o Cefip entenda que esses valores referentes a esses primeiros 15 dias, eles serão deduzidos da minha GPS, que é a minha guia de contribuição previdenciária, a minha guia de INSS. Então, a orientação que foi dada é a seguinte, é que dentro do Cefip, aí vem uma coisa que, para quem é baiano, sabe muito bem o que é que eu vou falar. Aqui na Bahia a gente usa uma palavra que é armengue. Né? O que é o armengue, para quem não conhece o nosso baianês? Armengue é aquela coisa feita de improviso. É aquela coisa que a gente faz para equacionar uma situação que a gente não pode resolver de forma científica. Então, quando a gente não consegue resolver da forma científica, a gente dá o nome de armengue. E armengue é uma coisa que não falta no Cefip, né? A gente pode dar vários exemplos aqui. A gente pode falar da desoneração da folha, né? Que criou-se um armengue dentro do Cefip, né? A gente pode falar do microempreendedor individual, que é aquele empregador que paga 3% de INSS, né? 3% de cota patronal. E aí o Cefip ele diz que a gente tem que informar esse empregador como não optante pelo Simples. Mas o microempreendedor individual
ele é uma subcategoria do Simples Nacional. Então, quando a gente informa que ele não é simples, a gente está sendo contraditório, né? A gente está entrando em uma verdadeira contradição, porque a gente está falando de um regime tributário que é uma subcategoria do Simples, mas lá dentro do CEFIP, eu tenho que informar que não é optante pelo simples fato de ter o elemento da cota patronal de 3%. Então, é uma coisa que acontece. Então, dei alguns exemplos aqui, né? Tem a desoneração da folha, né? Tem o microempreendedor individual, tem o anexo 4, né, que é também uma categoria do Simples Nacional que paga os 20% da cota patronal e que lá dentro do CEFIP a gente tem esse armengue. E foi criado mais um, né, que é essa questão ligada às deduções dos primeiros 15 dias. Por quê? Porque dentro do CEFIP eu tenho alguns campos que fazem com que o valor da minha guia de contribuição previdenciária seja deduzido. Mas não há dentro do CEFIP um campo específico para que eu informe esses primeiros 15 dias de afastamento, para que o CEFIP entenda que esse valor vai ser deduzido. E por isso, dentro desse contexto do armengue, eles dizem que a gente deve informar esse valor no campo de salário família. Tanto é que no documento eles pedem para lançar no campo salário família no CEFIP o valor correspondente aos primeiros 15 dias subsequentes ao do afastamento, observado o limite máximo do salário e contribuição. Então é basicamente isso que ele está dizendo para a gente. Se eu tenho, por exemplo, um funcionário que ganha R$2.000 e ele foi acometido da Covid-19 dia 1º de abril, por exemplo, significa que eu empregador, pago do dia 1º ao dia 15, mas quando eu for fechar a minha folha, eu posso deduzir esse valor e para que isso aconteça eu tenho que informar o valor dessa dedução no campo salário família, tá bem? Tá joia? Então é uma informação importante, é uma informação de grande relevância, porque muitas vezes a gente acaba deixando passar uma oportunidade da gente deduzir o valor e com isso reduzir a carga tributária do empregador, né, que já é pesada. E quando existe algum dispositivo legal que nos ampara, a gente tem que publicar e levar informação para que vocês consigam, da melhor maneira possível, deduzir esses valores relativos da guia e com isso, né, trazer um benefício, né, que é um benefício legal, um benefício previsto na lei e foi criado especificamente para mitigar esses traumas decorrentes do coronavírus, tá bom? Então essa é a primeira questão que eu queria falar com vocês, né? O empregador ele pode usar esse valor já nessa competência de abril que está sendo feita, que vence amanhã, né? Então vocês podem informar. Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Um outro ponto que eu queria falar com vocês é com relação à redução das alíquotas do Sistema S. O que é o Sistema S? O Sistema S é um sistema criado em apoio ao trabalhador, né? São entidades que são tuteladas pelo governo federal e através do recolhimento dos empregadores, através da guia de previdência social, existem percentuais que são repassados para as diversas categorias, para as diversas entidades. E dentre essas entidades nós temos lá o SESI, nós temos o SESC, nós temos o SENAC, nós temos o SENAT, né? Nós temos diversas entidades de apoio ao trabalhador que vivem da receita que são arrecadadas através da guia de contribuição previdenciária que tem uma alíquota específica para terceiros, né? Que são exatamente essas entidades de apoio ao trabalhador. Então foi publicada uma medida provisória, que é a medida provisória 932, que reduz em 50% os valores relativos a terceiros. Então, um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa, né, que seja construção civil, que tem o código 507, o código de terceiros 507, que resulta num total de 5,8%. Nesse caso, ela vai reduzir em 50% as parcelas relativas à SESI e à SENAI. Porque dentro de terceiros, que é uma alíquota apenas, nós temos um conjunto de entidades que são contempladas no momento em que a gente faz o pagamento. Então, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, de uma empresa que paga tradicionalmente 5,8% de terceiros, com essa redução ela passa a pagar 4,55%. Mas dentro do CEFIP isso não foi atualizado, infelizmente. Então é o que eu sempre falo, o CEFIP é um aplicativo do governo que tem seus problemas, porque dificilmente ele é atualizado.
dificilmente ele é modificado. A última atualização do CEFIP foi uma atualização que era inevitável, porque foi uma atualização referente à emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, e mudou a forma de calcular INSS. Né? Inclusive uma live que eu vou fazer nas próximas semanas com vocês, porque eu percebo que tem muita gente com dúvida, mas a última atualização de grande relevância no CEFIP foi com relação a exatamente o cálculo da reforma da Previdência. E a partir daí a gente tem diversas mudanças na legislação, nós temos diversas medidas provisórias que foram publicadas, circulares, né, portarias, mas o CEFIP ele se mantém, né, inerte, ele se mantém completamente paralisado no que diz respeito a mudanças estruturais dentro da sua versão. Então, mais uma forma de criar o velho armengue que a gente sempre fala, né? Eles dizem que na própria divulgação que foi feita na Receita Federal, eles publicaram um ato declaratório 13 e 15, né? Logo no início do mês eles fizeram a publicação desses dois atos declaratórios, e esses atos declaratórios eles visam exatamente normatizar a forma de como seria tratado esse fato, como é que seria tratada essa informação. E ele diz o seguinte, que quando você tem uma redução das alíquotas do Sistema S, você vai gerar o CEFIP, você vai validar o CEFIP. O CEFIP, o que é que vai acontecer, senhores? O que é que vai acontecer, senhoras? Ele vai calcular o mesmo percentual que ele calculava sempre. Ou seja, aquele percentual de redução previsto na medida provisória 932, o CEFIP ele vai ignorar completamente. Né? E aí, qual é a sugestão? Qual é a orientação que eles dão através desses atos declaratórios? Eles dizem que no momento em que você gerar o CEFIP e for calculado aquele percentual de terceiros, o antigo, sem considerar a redução de 50%, você deverá ignorar o CEFIP. Olha só que loucura, mas é verdade. Você vai ignorar o CEFIP e você vai gerar uma guia avulsa de contribuição previdenciária considerando a alíquota reduzida. Então, no popular, vamos fazer um trabalho braçal, porque se a gente não atentar para isso, a gente vai acabar prejudicando o nosso cliente, a gente vai acabar prejudicando o empregador que vai pagar uma alíquota maior, uma alíquota dobrada com relação ao Sistema S. Então, tenham bastante atenção. O CEFIP ele não está atualizado para calcular terceiros com essa redução, infelizmente. Então, por isso, eu peço a vocês muita atenção. É um fato de grande relevância e eu tenho certeza que se vocês observarem essa redução, vocês vão fazer com que o empregador economize bastante. Eu fiz algumas simulações, para vocês terem ideia, uma empresa que tem uma folha de 150 mil reais, ela pode economizar algo em torno de 4 mil reais. Então é um valor muito considerável quando a gente fala de diferença de alíquota, né? É muito substancial o valor que se economiza dentro do mês. Então tenham muita atenção, que é de extrema importância vocês atentarem para isso, porque o CEFIP ele não está considerando essa redução, infelizmente, tá bom? Já com relação ao E-Social, que não é o nosso assunto de hoje, mas eu queria já fazer um gancho, o E-Social ele está considerando. Eu fiz algumas simulações, fiz alguns cálculos e eu percebi que o E-Social, sim, o E-Social, para quem recolhe a contribuição previdenciária por lá, vai perceber que a alíquota já está reduzida. Então não se preocupem, que quem faz recolhimento de contribuição previdenciária pelo E-Social já vai perceber que essa redução prevista na medida provisória 932 já está lá, já está contemplada, tá certo? É só com relação ao CEFIP que vocês precisam ter muita atenção, porque eles próprios dizem que você precisa atentar, né, a questão de terceiros, e eles dizem o seguinte, que você deve declarar a GFIP com o código de 4 dígitos, que é o código de terceiros. Isso o Contatec, por exemplo, faz automaticamente. Ele vai mandar para você, quando ele gera o arquivo CEFIP, ele já manda essa informação. Então, o código de terceiros ele já leva automaticamente. E ele pede também para você rejeitar a GPS gerada pelo CEFIP e calcular de forma manual a contribuição devida, calculada mediante a aplicação de alíquota reduzida. Então, é algo lamentável, porque quando a gente trabalha com aplicativos do governo, eu entendo que a gente deveria ter um aplicativo já atualizado e fazendo o cálculo
de modo que tudo que esteja dentro da legislação esteja amparado. Então, hoje, se você fizer um CEFIP, você não vai ter esse benefício. E quem não prestar atenção vai acabar prejudicando bastante o empregador. Então, tenham muita atenção com isso, porque vocês vão perceber que, no final das contas, para quem paga terceiros, obviamente, né, vai ter um benefíciozinho aí. Para quem é do Simples Nacional, não tem nenhuma questão a ser debatida, porque quem é Simples Nacional, naturalmente, não paga terceiros, tá? Mas com relação aos empregadores que são normais, né, as empresas que são lucro presumido, lucro real, por exemplo, e que consequentemente pagam terceiros, eles vão ter esse tratamento e vai ter esse benefício de redução da carga tributária, porque a gente vai reduzir pela metade as alíquotas do Sistema S, tá bom? Bom, já falei de Sistema S, né? Já falei dos primeiros 15 dias que podem ser deduzidos da GPS, tá? Vou falar também da medida provisória 936, que é mais uma medida, né, de enfrentamento aos efeitos do coronavírus, né? O CEFIP ele vai trabalhar com um pouquinho do conceito de cada texto que foi publicado da legislação. Vocês vão perceber que lá dentro do CEFIP você vai trabalhar com medida provisória 932, você vai trabalhar com medida provisória 936, você vai trabalhar com a portaria 139, portaria 150, circular 893, etc. Então, essa live de hoje é para a gente fazer um compilado de tudo que aconteceu na legislação e que precisa ser reproduzido lá dentro do CEFIP. E quando a gente fala de medida provisória 936, a gente está falando basicamente de dois elementos importantíssimos, que são redução da jornada de trabalho e suspensão do contrato de trabalho, né, que são os grandes acontecimentos dentro dessa medida provisória. É claro que tem outros elementos, mas os principais são as reduções de jornada de trabalho em 25%, 50% ou 70%, e também a suspensão do contrato de trabalho em até 60 dias. Então, quando a gente trabalha com esse conceito, a gente precisa lembrar de duas coisas. As duas coisas no CEFIP vai ter um impacto, sim. Para quem trabalha com software, vai sentir pouquinho esse impacto, porque o software geralmente ele já gera o arquivo com as informações redondas, já gera o arquivo com as informações que vocês precisam, e muitas vezes a gente nem consegue visualizar tudo que foi feito nos bastidores, né? Tudo que foi feito dentro do software. Mas, por exemplo, dentro do CEFIP, quando você vai gerar informação de um trabalhador que teve a sua jornada de trabalho reduzida, o que é que acontece na folha de pagamento? Né? Dentro da folha de pagamento, o que vai acontecer é que o salário desse indivíduo, logo no primeiro mês, que é abril, ele já vai ter um impacto. Né? Se você teve uma redução de jornada de trabalho em 25%, 50%, 70%, o contra-cheque do empregado ele já vem diferente. Ele já vem com essa parcela reduzida. Se o empregador, por exemplo, reduziu 25%, ele vai perceber que no contra-cheque dele vem 25% a menos. Se o empregador reduziu a jornada dele em 50%, ele vai perceber que o contra-cheque dele vem 50% menos. E se o empregador reduziu a jornada em 70%, consequentemente o salário também, ele vai perceber que o contra-cheque dele vem com 70% a menos, ou seja, ele vai receber 30% do seu salário que ele recebia tradicionalmente. Por que isso? Porque a outra parte, aquela parte que foi reduzida, é o Ministério da Economia que vai bancar. E todos nós sabemos que já existe um benefício emergencial mensal que está sendo pago, né? E aquele empregador que informou ao Ministério da Economia essas reduções de jornada de trabalho em 25%, 50% ou 70%, vai fazer com que os seus empregados recebam esse benefício em conta corrente. Isso também a gente já discutiu. No final, se vocês quiserem perguntar algo, podem perguntar que eu vou responder. Mas como é que funciona isso dentro do CEFIP, né? Na prática, quando a gente tem uma questão dessa, quando a gente tem um fato, né, em que o trabalhador reduz a sua jornada e o seu salário em igual proporção, ele vai ter esse impacto dentro do seu contra-cheque. Mas o que o empregador vai informar é basicamente aquele salário que foi apurado decorrente dessa redução de jornada de trabalho e salário. Então, se, por exemplo, eu tenho um trabalhador, aquele mesmo trabalhador que ganha R$2.000 e que teve o seu contrato reduzido em 50%, o que é que vai acontecer? Ele vai receber o contra-cheque dele no valor de R$1.000. E é em cima desses R$1.000 que vai haver o recolhimento de contribuição previdenciária e vai haver também o recolhimento do FGTS. Não tem segredo. Ele vai receber o contra-cheque com salário reduzido, porque ele também teve a sua jornada reduzida,
em função da medida provisória 936, e a outra parte, os outros 50%, quem vai pagar é o governo. Mas é com base no salário dele? Não. O governo ele já usa uma outra base de cálculo, que é aquela parcela do seguro-desemprego que ele pagaria em caso de dispensa sem justa causa. Beleza? Então essa é a questão. Dentro do CEFIP não há nenhum código específico a ser informado, diferentemente do E-Social, que quando a gente tem uma redução de jornada, a gente precisa atentar para a questão do contrato, né? Porque quando a gente reduz o contrato, a gente está falando de uma alteração contratual e por isso dentro do E-Social a gente tem que gerar o S2206, mas no caso do CEFIP não há nenhuma situação específica a não ser a redução do salário, ok? Quando eu tenho suspensão do contrato de trabalho, já muda um pouquinho. Já muda um pouquinho porque lá no E-Social, quando a gente suspende o contrato de trabalho, nós precisamos informar o S2230, que é o evento de afastamento temporário, ok? Dentro do CEFIP, a gente precisa informar um código, né, um código de afastamento temporário também, e esse código é o código Y. Vocês vão perceber que lá dentro, quando vocês gerarem a informação desse indivíduo que teve o seu contrato suspenso por 15, 30 ou até 60 dias, como prevê a medida provisória 936, vocês vão perceber que o código desse indivíduo tem que ser o código Y, né? E é através desse código que você vai informar aos órgãos do governo que esse trabalhador está efetivamente afastado. Por que isso? Porque ele vai cruzar os dados. Ele vai perceber que você informou ao Ministério do Trabalho, vocês informaram ao Ministério da Economia acerca desse afastamento temporário por suspensão do contrato, e você vai complementar essa informação através do CEFIP para que ele consiga unificar informações e cruzar dados. A partir desse momento, você vai satisfazer todos os requisitos legais para comprovar a suspensão desse contrato de trabalho. E quando esse contrato está suspenso, e enquanto ele for suspenso e não for apurado nenhum valor para que o empregador arque, né, para esse empregado, você não precisará enviá-lo ao CEFIP. Vou dar um exemplo. Você teve um trabalhador que foi suspenso dia 15 de abril. Em abril ele ainda vai ter, né, um resíduo salarial que é referente aos primeiros 15 dias trabalhados, né? Se de repente ele foi afastado dia 16, ele vai receber 15 dias pelo empregador. Mas em maio, se ele se mantiver nessa condição, se o trabalhador, se o empregador informou, por exemplo, 60 dias de afastamento por suspensão do contrato, a folha de maio vai estar zerada. Então, nesses casos, vocês não precisarão informar o trabalhador em maio. Por quê? Porque ele não tem valor a ser declarado de remuneração, portanto não vai ter também nenhum recolhimento de INSS, nenhum recolhimento de FGTS, beleza? Para quem usa software, geralmente o software ele já gerencia essa informação. O Contatê, por exemplo, ele já trata isso de uma forma muito natural. Quando você tem um indivíduo que permanece na condição de afastado por doença, por exemplo, o próprio sistema se encarrega de não levar esse trabalhador para que não tenha nenhum problema lá no processo de validação do CEFIP. Então essa é a grande questão. Bom, são 9h07, eu vou só concluir, né, falando sobre ajuda compensatória, que é um elemento que muita gente tem me perguntado, eu vou falar aqui para vocês, e já vou soltar para que vocês consigam tirar dúvidas, tá? Eu tentei fazer uma resumida, porque, claro, é um assunto que requer muita discussão, mas eu tentei enxugar o bastante para que vocês consigam entender esse cenário, né, para entregar informação de qualidade para o empregador e até mesmo conseguir reduzir a carga tributária, né, que é uma das coisas mais importantes nos dias de hoje. Com relação à ajuda compensatória, o que é que acontece? A medida provisória 936 ela prevê que durante a suspensão do contrato de trabalho, o empregador ele não pagará a remuneração do empregado se esse empregador faturou em 2019 valor inferior a 4.800.000. Lembram disso? Pois bem, essa regra ela é importantíssima porque você precisa analisar esse cenário. Você precisa verificar qual foi o faturamento no ano anterior. Se esse empregador faturou, né, um valor menor
menor do que 4.800.000, o que é que vai acontecer? Ele não vai pagar absolutamente nada. Ele vai pagar zero. Ele vai pagar zero de salário ao empregado, porque ele vai receber 100% pelo governo, 100% pelo Ministério da Economia. Mas para aquele empregador que faturou em 2019 valor igual ou superior a 4.800.000, o que é que vai acontecer? Ele vai se responsabilizar pelo pagamento de 30% da remuneração, que é denominada hoje ajuda compensatória. Inclusive, existe uma natureza de rubrica específica já criada no E-Social para tratar esse pagamento. E essa rubrica de ajuda compensatória, ela não tem nenhuma incidência, ela não incide em nenhum encargo social, ela não incide no INSS, ela não incide no FGTS, e ela não incide também no imposto de renda. Então, é uma rubrica que é paga em favor do trabalhador, mas ela tem uma natureza indenizatória. Ou seja, aquele empregador que faturou em 2019 valor igual ou superior a 4.800.000, ele vai pagar 30% de ajuda compensatória e o governo vai complementar com 70% daquela parcela que nós falamos que é paga com base no seguro-desemprego. Tá legal? O que é que vai acontecer no CEFIP referente a essa ajuda compensatória? Nada. É exatamente isso. Não vai acontecer nada, porque quando você paga ajuda compensatória, você está simplesmente remunerando o trabalhador, mas a remuneração que ele está recebendo não impacta em nenhum tributo e em nenhum encargo social. Não vai haver nenhum impacto no imposto de renda, não vai haver nenhum impacto no INSS e também não vai haver nenhum impacto no FGTS. Beleza? Então, pessoal, senhores e senhoras, 9h10, é isso mesmo? 9h10. Eu vou liberar para vocês, né? A gente vai ter aproximadamente 15 a 20 minutos para perguntas e respostas e no final vou fazer as considerações finais e espero que todos consigam tirar dúvidas, não fiquem com vergonha. Eu falo sempre que não é para ter vergonha, pode perguntar de verdade mesmo. E eu sempre falo que não tem pergunta boba também. Bobo é ficar com a dúvida. Muitas vezes a dúvida de um é a dúvida de todos, né? Muitas vezes é até a minha dúvida. Então, vamos perguntar. Beleza? Vamos que vamos. Já liberei aí, viu? Já liberei. Vamos perguntar. Vamos interagir. Vamos tirar dúvidas. E lembrar também que dentro do Conta-T já tem o código 37, tá, gente? O código da suspensão, aquele código que o social manda informar. Código 37 para suspensão do contrato de trabalho. A gente já colocou no sistema, tá? Vocês vão perceber que já está disponível e quem não estiver encontrando pode entrar em contato com o suporte que a gente vai ajudar da melhor maneira possível. Cal Santos, Mário, me confirme se tem prazo para suspender suspensão do contrato de trabalho. Se for suspensão do contrato de trabalho, não, Carla. Enquanto houver pandemia, a medida provisória 936, ela continua valendo, tá? Não tem problema nenhum. Vocês podem informar, obedecendo aqueles critérios que eu já falei, né, de 10 dias, informar até 10 dias após a comunicação ao empregado, que ele vai receber o benefício tranquilamente, tá? Cleia Silva, bem-vinda, Cleia, obrigado pela presença. Explica mais um pouco essa questão da CEFIP suspensão. Cleia, é o seguinte, quando a gente tem uma suspensão do contrato de trabalho, a gente precisa informar no CEFIP o código Y. O código Y é aquele código que vai informar que o empregador teve o seu contrato suspenso por conta da pandemia, por conta da medida provisória 936. Existem duas suspensões aí que eu tratei. Eu falei da suspensão do contrato de trabalho, que é a medida provisória 936, tá? Quando a gente fala da suspensão do contrato de trabalho, a gente tem que informar para o CEFIP e quando a gente tem também a suspensão, o afastamento por doença, a gente tem que informar também. A única diferença é que quando você tem suspensão, você informa o código Y, tá? E quando você tem a doença, você tem que informar o código P1. Para quem usa o Conta-T, ele já manda tudo isso automaticamente, mas quem for fazer folha manualmente tem que lembrar desses códigos, né? Para quem está suspenso, para quem teve o contrato suspenso, informar Y, e para quem ficou doente através da Covid-19, informar P1, beleza? Vamos ver. LP Baraúna, pode ser feito suspensão hoje de 60 dias? Pode sim. LP Baraúna, será que a professora Lúcia? Se for você, professora, é um prazer imenso tê-la aqui na minha live, viu? Muita saudade mesmo. Professora Lúcia Baraúna, uma referência
pra gente da área contábil. E espero ter tirado a sua dúvida, professora. Um forte abraço, tá? Renata Guerreira, bem-vinda, Renata. Não entendi a sua dúvida, você colocou como, mas como que, Renata? Quem não tiver a minha resposta pode mandar de novo que eu vou tentar da melhor maneira possível ler todas as perguntas, tá? Matos e Ana, quem suspendeu o contrato pode desistir e fazer a redução? Matos e Ana Matos, bem-vinda, Iana, obrigado pela participação. Olha só, Iana, dentro do portal do Ministério da Economia não há nenhum local para você alterar e nem excluir informações, infelizmente. Eu acredito que nos próximos dias eles vão criar esse recurso, porque é um recurso básico, é um recurso que, na minha opinião, era para existir desde o início, né? Eu considero que esse projeto tem suas falhas, e uma delas é a falta de um recurso que permita alterar informações ou até mesmo excluir, tá? Isabelle de Jesus, bem-vinda, Isabelle, um abraço para você. Karina, Mário, o funcionário foi suspenso, não enviei a Cefip com código Y, pode enviar? Pode sim, desde que você obedeça aquele critério de manter o código de recolhimento e o código de GPS, tá? A modalidade também. Você pode, porque quando você faz isso, você apenas está retificando a informação, beleza? Renata Guerreira... Renata, perdão, sua pergunta foi para o espaço. Tente mandar de novo. Ana, Mário, como estender mais 30 dias de suspensão, já que foi suspenso mais 30? Boa pergunta, Ana. Ana, é o seguinte, o Ministério da Economia ele permite que você informe 30 dias, e se o empregador resolver suspender por mais 30 dias, você envia a mesma informação no portal do bem, né? O portal do empregador, onde você informa o benefício emergencial mensal. Então lá você vai colocar os mesmos dados, a única diferença é com relação à data, que será uma data diferente da inicial. Mas ele permite sim. Você pode suspender o contrato em até 60 dias. E se você resolver, após esses 60 dias, dar mais 30 dias de redução de jornada, pode também. Se você unificar os dois tipos de adesão, você pode ir até 90 dias. Se você for usar um instrumento de apenas suspender, você pode usar até 60 dias. E se você usar somente redução, é 90 dias. Ou seja, se você for trabalhar só com suspensão, 60 dias. Se você for trabalhar com redução, 90 dias. E se você for trabalhar com os dois, 90 dias também. Beleza? Júnior, forte abraço. Ô, Júnior, abração. Saudades, meu irmão. Saudades. Compareça mais vezes. Bernadette, obrigado. Dona Bernadette. Léo Souza, Mário, ressaltando que a data da informação da comunicação, da suspensão de contrato, é um dia anterior, né? Léo, não, são 2 dias, Léo. Por exemplo, se o empregador comunica ao empregado acerca da suspensão do contrato de trabalho ou até mesmo da redução, daqui a 2 dias começa a valer os efeitos dessa suspensão, dessa redução, tá bom? Então hoje é dia 6, vamos imaginar que o empregador comunicou, né? O empregador comunicou ao seu empregado que ele vai ter o seu contrato suspenso ou a sua jornada reduzida e, consequentemente, seu salário. Se informar dia 6, dia 8 começa a valer os efeitos dessa suspensão ou redução. Não é um dia não, são 2 dias, tá bom? Fique bastante atento. Mas obrigado pela participação, tá? Kátia Anjos, nesse período de... Opa, perdão. A pergunta sumiu. LC Contábil, parabéns. Obrigado, Luiz. Forte abraço. Nunes. Renata. Bom, gente, o Instagram muitas vezes ele deixa que a pergunta vá para o espaço, ele vai subindo e eu não consigo ler todas. Deixa eu ver. Para as empresas que forneciam alimentação do empregado no refeitório da empresa, como essas empresas deverão repassar esse período que estão afastados, visto que os benefícios não deverão ser... Bom, pelo que eu entendi foi que, com relação à refeição fornecida pela própria empresa, né? É uma questão que depende muito de interpretação, porque o texto ele é um pouco vago. O texto ele basicamente ele diz o seguinte, que aqueles benefícios que eram pagos antes da pandemia, eles deverão ser mantidos. Só que quando você fornece refeição dentro da empresa, você não está pagando efetivamente. Então, é uma questão muito delicada, tá? Em tese, a empresa não se obrigaria a pagar em dinheiro esse valor, porque ela já fornecia dentro do espaço que é o refeitório. Para as empresas que fornecem um ticket de alimentação, aí sim é uma questão que deve ser mantida, embora muitas empresas elas estejam eliminando esse benefício, coisa que eu considero temeridade.
Jacira, parabéns, Mário. Saúde, paz, prosperidade, forte abraço. Obrigado, Jacira. Compareça mais vezes. Um forte abraço. Um abraço mesmo, de verdade, Jacira. Giovana Rocha. Boa noite, Mário. Aparece o código X, licença sem vencimentos ao invés de Y. Está correto? Não. Se estiver gerando o código X é o código de licença sem remuneração, se eu não estiver enganado, dentro do Cefip. Mas o código correto mesmo é o código Y, que é outros tipos de afastamentos, tá? Fiquem bastante atentos. Lani Flor, Mário, quando as empresas vai subindo, você pode arrastar para baixo. Mas são muitas perguntas, Elane, graças a Deus. Muito bom sinal. Quando tem muita pergunta é porque tem muita gente participando. E tem perguntas que realmente eu não vejo. O Instagram me parece que ele faz um sorteio, eles nem sempre colocam todas as perguntas. Mas vamos que vamos perguntando, gente. Vamos perguntando que eu vou responder. Se eu não responder agora, me pergunta depois lá no direct. Só não fique com a dúvida, tá? Margarete, é verdade que na medida provisória 936 saiu uma lei que o funcionário contaminado pela Covid vai ser considerado um acidente de trabalho? Não, Margarete, não. Olha só, a Covid-19 até então, a única norma que está estabelecida com relação à Covid é que o empregador ele será contemplado com a dedução de 15 dias. A Covid-19 tem uma questão para quem trabalha na área de saúde. Para quem trabalha na área de saúde, pode se caracterizar uma doença relacionada ao trabalho. Mas tirando as pessoas que não laboram na área de saúde, vai ser considerado uma doença não relacionada ao trabalho, tá? Mas o que eu chamo a atenção de todos vocês é com relação aos primeiros 15 dias que o empregador paga, mas que ele terá a dedução na guia da GPS. Tá legal? Vamos lá. Estou amando suas lives, sempre muito claro e objetivo. Rejane Menezes, obrigado, Rejane. Compareça mais vezes, honra em tê-la participando das minhas lives e semana que vem tem mais. Nunes do Sacramento, parabéns, obrigado. Obrigado mesmo, Nara. Cleide, cadê o bolo? Cadê o bolo? Cadê o bolo? Eu que pergunto. Luiz Vidal, nesse período de pandemia, posso reduzir o valor do Prolabore, já que a empresa está fechada e sem receita? Luiz Vidal, pergunta interessante, Luiz Vidal, porque o Prolabore, diferentemente do salário, ele pode ser reduzido, ele pode até não ser pago, dependendo da circunstância. Por exemplo, a legislação, né, a legislação trabalhista, ela prevê que o empregador ele só pode fazer retirada de Prolabore depois que ele cumpre todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias. Então, dependendo do contexto, o empregador pode até não ter Prolabore. Portanto, eu entendo que seja oportuna essa questão da redução, porque estamos em um momento de pandemia e, naturalmente, ele pode reduzir sem nenhum problema. O que não pode é reduzir o salário sem obedecer aqueles critérios previstos na medida provisória 936. Tá bem? Edu Almeida, Mário, no momento da suspensão ou redução, é obrigatório o empregador manter algum benefício? Sim. Boa pergunta, Edu. Quando o empregador ele reduz a jornada de trabalho ou suspende o contrato, na medida provisória 936, lá no texto diz que o empregador ele precisa manter os benefícios que eram pagos antes da pandemia. Então, vou dar um exemplo básico para vocês. Vamos imaginar que o empregador ele paga auxílio alimentação e ele fornece plano de saúde, assistência médica e assistência odontológica. Ele precisa manter esses benefícios porque a própria medida provisória ela determina que esses benefícios sejam mantidos por serem benefícios ligados, são considerados benefícios sociais, né? Sendo benefício social, você precisa manter. O que você não vai manter, por exemplo, é um auxílio de transporte. Porque o transporte ele tem uma natureza específica que é a locomoção do trabalhador da sua residência para o trabalho e do trabalho para a residência. Então, o auxílio de transporte ele não precisa ser mantido, mas os benefícios que estão contextualizados nas cláusulas sociais eles deverão ser mantidos sim. Nunes
Martins do Sacramento. Obrigado, Nara, pela presença. Mesmo não ter aderido é social, ainda por ser simples, nacional. É obrigado? Qual o código e prazo? Não, Nara, essa questão de aderir à medida provisória 936 independe do regime tributário. Qualquer empregador do segmento privado, ele pode usar as prerrogativas previstas na medida provisória 936. Ou seja, qualquer empregador do ramo privado, ele pode reduzir jornada de trabalho em 25%, 50% ou 70%, e qualquer empregador pode suspender o contrato de trabalho. A medida provisória ela só não vale para aqueles empregadores do setor público, aqueles empregados da administração pública municipal, estadual, federal, organismos internacionais, sociedade de economia mista, né? Essas pessoas elas não podem utilizar os benefícios da MP 936, mas qualquer empregador do segmento privado, independente do regime tributário, ele pode usar sem problema nenhum, tá bom? Eu espero ter respondido a sua dúvida. Léo Souza, após a suspensão ou redução do trabalho, o funcionário tem estabilidade na empresa? Sabemos que a mesma não pode demitir o funcionário sem justa causa, mas o funcionário pode pedir demissão? Léo, pode sim. Lá na medida provisória, Léo, diz o seguinte, que se o empregador resolver dispensar o funcionário antes do período de estabilidade provisória, ele vai ter que arcar com 50% do salário até o final desse período de estabilidade. Ele tem que pagar 50%. Se for uma questão relativa à redução de 25%, ele vai pagar 70% do salário até o fim desse período de estabilidade, se for uma redução de 50%, e se for uma redução de 70% ou suspensão do contrato de trabalho, ele vai arcar com o valor relativo até o final desse período de estabilidade provisória. O que é o período de estabilidade provisória? É o período que a própria medida provisória estabeleceu para dar garantia do emprego para esse empregado que foi submetido às regras da medida provisória 936. Então, por exemplo, se o empregador resolveu suspender o contrato de um funcionário por 60 dias, significa que ele vai ter 60 dias de suspensão do contrato e mais 60 dias de estabilidade provisória. Ou seja, a partir do momento que ele se submete à suspensão do contrato de trabalho de 60 dias, ele no total ele ganha uma estabilidade provisória de 120 dias, tá bem? E dentro desse período, o funcionário tem total garantia do emprego. E se ele for eventualmente dispensado antes desse período, ele tem que ser indenizado a partir desse cálculo que eu apresentei para vocês agora há pouco, tá bom? Adriano Marques entrou, seja bem-vindo, Adriano. Bruninho, parabéns pelo seu aniversário, meu filho. Avante Guerreiro, minha mãe, beijo, manhã. Beijo, hoje até minha mãe participou, tá vendo aí, gente? Como é bom fazer live no aniversário. Beleza, um beijão, manhã, te amo. Washington Seixas, Mário, eu posso fazer a suspensão de contrato de trabalho no período de 60 dias? Se for isso mesmo, pode sim. A suspensão, Washington, ela pode durar até 60 dias dentro desse contexto da medida provisória 936, tá bom? Indy, Souza Indy, um abraço, Indy, saudades. Você perguntou, para quem não está conseguindo o benefício do bem, tem algum site para consulta das divergências? Tem sim, Indy. Você vai entrar no Emprega Mais Brasil. Lá você vai poder fazer o cadastro. Lá o empregado ele vai fazer o cadastro e ele vai consultar o status do benefício. Se foi liberado, ele já vai ter o valor das parcelas. E se não foi liberado, ele vai saber o motivo pelo qual não foi liberado, tá? Gerson 6769. Mário, um empregado que foi admitido em fevereiro e o empregador não pagou as obrigações e o benefício foi negado por esse motivo, como fazer nesse caso? Olha, Gerson, na medida provisória não fala sobre nenhuma questão relativa ao não recolhimento. Talvez seja alguma informação que faltou no E-Social ou no CEFIP. Talvez tenha sido algo relativo a isso. Lembrando, gente, que se você admitiu um empregado, vocês precisam atentar para duas coisas. Primeiro, não existe mais CAGED. A partir de janeiro de 2020, a portaria 1127 eliminou completamente o CAGED para os empregadores do grupo 1, 2 e 3. Então, se em março ele foi admitido, você precisa informar o E-Social. Como é que você vai informar uma admissão no E-Social? Para quem tomou o curso comigo, já viu que quem é admitido precisa ter o evento S2 e 200 informado. Tá?
Então, no momento em que o empregador admite alguém, tem que informar o S2 e 200. Talvez tenha sido esse o motivo do trabalhador não ter sido contemplado com esse benefício emergencial mensal, tá? Vamos que vamos. O tempo está acabando, infelizmente, gente. Eu vou esperar mais perguntas. Cleia Silva, empresa Dona Rosa Nacional. Perdão, não entendi, Cleia. Cal Santos, galera, quando acabar a pandemia, vamos comemorar. Vamos sim. Vocês pagam e eu só faço comer e beber. Tô brincando. Washington Vade. Mário, me informe novamente. Perdão, Washington, deixa eu ver aqui. Deixa eu seguir o código na Cefip pelo afastamento. Bom, Washington, o código da Cefip para o afastamento, se for um afastamento por doença, vai ser o código P1, tá? Se você estiver falando de doença, é P1. A Covid-19 ela segue a mesma regra. Agora, se for um afastamento decorrente da suspensão do contrato de trabalho, você vai gerar o código Y, tá? Espero ter tirado a sua dúvida. Um forte abraço e compareça mais vezes. Na próxima semana tem mais. Em qual campo coloca-se o código Y na Cefip? Quando você vai lá no Cefip, Regina, você vai ver lá um local chamado movimentação. E é lá dentro de movimentação que você vai ficar lá na aba do trabalhador. Vai ter um campo chamado movimentação. É lá que você vai informar esse código Y, tá? 8h30, nós temos mais 3 minutinhos. Vou esperar mais dúvidas e vou fazer as considerações finais, dar um recadinho para vocês. Então é isso, gente. Essa live de hoje ela teve o objetivo de falar do Cefip e eu tentei sintetizar ao máximo porque o assunto realmente é muito grande. Infelizmente o Instagram em 1 hora ele nos deixa um tanto limitado para a gente falar sobre as coisas que a gente gostaria de abordar com mais profundidade, mas eu espero ter ajudado, né? Esse é o meu propósito. É um projeto que eu iniciei há um mês e vai ser uma coisa permanente. Eu espero encontrar vocês nas próximas semanas. O meu tempo está acabando, o Instagram vai me derrubar daqui a pouquinho e eu queria agradecer a cada um de vocês, né, por ter participado nessa live, por ter dedicado esse tempo, né, por ter me prestigiado, né. A presença de vocês é muito importante porque eu tenho esse objetivo de levar conhecimento para as pessoas e eu sempre falo que conhecimento é algo que é imensurável, né? É uma coisa que a gente não consegue precificar. O conhecimento é algo muito subjetivo e é uma coisa que para a gente oferecer, para a gente dar, né, para as pessoas, ele não custa. A única coisa que a gente precisa é vontade. E é por isso que eu me sinto bastante feliz em ter pessoas que têm apoiado esse trabalho, têm apoiado esse projeto. Me sinto muito feliz por ter vocês, pessoas verdadeiramente fiéis. E me sinto muito, muito, muito feliz, muito prestigiado. Espero na próxima semana contar com vocês novamente. A gente na semana que vem vai ter uma participação especial. Não vou falar o nome aqui, mas é um nome muito conhecido, um nome muito respeitado na contabilidade baiana, dentro desse mundo de folha de pagamento, uma pessoa que tem a minha admiração e talvez tenha até mais de uma live extra, né? Mas essa pessoa é uma das que eu vou apresentar para vocês na semana que vem. Espero que vocês gostem e se de repente eu deixei de tirar alguma dúvida, vocês podem me mandar pelo direct que eu vou responder, tá? E agradecer porque hoje foi um dia especial. Hoje eu completei mais uma primavera. E comemorar com vocês é algo que é muito especial para mim. E queria agradecer a todos vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser. E podem contar comigo, porque a prova que vocês estão dando é algo surpreendente. Essa é a 6ª live. Hoje eu tive uma concorrência absurda. Tem muita gente boa fazendo live. Muita gente boa mesmo, de verdade. E a audiência que vocês deram hoje é um motivo de muito orgulho, me deixa muito feliz e eu vou dormir muito satisfeito, tá bom, gente? Então, um forte abraço para vocês, até a próxima, se Deus quiser. E se vocês quiserem tirar dúvidas, podem mandar o direct que eu vou responder, tá? Vou preparar nos próximos dias alguns vídeos
também para explicar sobre muita coisa que está acontecendo na legislação. Fiquem atentos, marque o seu amigo, diga que Mário está publicando coisa boa sim, e que a gente está aqui para trocar conhecimento, que é a melhor coisa que existe nesse mundo, tá bom? Então, um grande beijo, forte abraço e até a próxima, galera. Beijão!